A graça e a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã da Missão Batista e Jorge Wetter. Nós estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Como nós estávamos sempre falando para vocês, às quartas-feiras nós temos falado sobre oração e hoje nós estamos encerrando esse ciclo, falando sobre os nossos estudos sobre oração. Queria lembrar com você, nós falamos aqui sobre a oração do Pai Nosso, logo no início, como Jesus nos ensinou a orar. Falamos também sobre os efeitos da oração, falamos sobre o viver como estilo de oração, um estilo de vida, a oração. Falamos também sobre os parceiros de oração, o quanto é importante a gente ter parceiro de oração nesse tempo. Falamos sobre os efeitos da oração, a gratidão e a persistência. E esse tempo todo nós estamos falando sobre oração. E hoje eu queria terminar. E queria terminar assim, de uma maneira muito especial, dizendo que Ele intercede por você. É isso mesmo. E para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 26. Quando Jesus esteve aqui na terra e ele já estava para ir embora, ele disse para os seus discípulos que não os deixaria sós, mas enviaria o Espírito Santo. E esse nos ensinaria e nos guiaria em toda a verdade. Este Espírito Santo é que também tem um papel fundamental na minha e na sua oração. Se você não sabia disso, hoje você vai aprender. Abre sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Nós vamos falar um pouquinho aqui rapidamente da importância que o Espírito Santo de Deus tem na minha e na sua oração. Diz assim a palavra: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Entendeu isso? Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra muito me abençoa, irmão, e eu peço a Deus que abençoe a sua vida também. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Romanos, ele começa falando sobre o Espírito Santo, dizendo: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Esse ajudar nas fraquezas é suporte mesmo. É dar suporte quando a gente não está aguentando, quando a gente acha que não vai suportar. E Ele nos ajuda na fraqueza. E aí eu gostaria de chamar você uma reflexão, porque é sempre bom a gente refletir e pensar quantas e quantos caminhos você trilhou e quantas vezes você achou na sua vida que você não ia aguentar, você não ia suportar, mas você suportou. O Espírito Santo de Deus, Ele faz isso com a gente. Ele nos dá força da onde a gente não tem, da onde a gente acha que não pode. Quando você fala, acabou, não tem mais jeito, o Espírito Santo está ali para nos dar suporte. E aí Paulo fala sobre isso. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas também ele tem um outro papel fundamental, que é porque não sabemos orar. Nossa, nós falamos tanto sobre oração, falamos aqui durante 7 quartas-feiras sobre oração. E a gente chega a uma conclusão que a gente não sabe orar. Mas mesmo nós não sabendo orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos. E isto é
tão maravilhoso, porque a gente às vezes não sabe pedir, porque muitas das vezes a gente não entende, a gente não sabe a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele conhece a vontade de Deus, porque ele é o próprio Deus. Então, quando eu leio que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos, existem alguns gemidos na nossa alma, na profundeza do nosso coração, que só o Senhor sabe. A sua esposa não sabe, os seus filhos não sabem, o seu psicólogo não sabe, o seu psiquiatra não sabe, porque existem coisas na nossa vida, existem sentimentos guardados, existem verdadeiras pérolas dentro de nós que só nós, só o Espírito Santo de Deus sabe e conhece. E muitas das vezes nós não conseguimos falar, nós não conseguimos reverberar isso. E diz a palavra que ele intercede, mesmo quando a gente não sabe pedir, com gemidos inexprimíveis. Mas eu aprendo uma outra coisa com esse Espírito Santo maravilhoso. Ele diz que é ele aquele que sonda os nossos corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele vai interceder por mim, por você, de acordo com a vontade de Deus, porque ele conhece a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mas um versículo também me chama muito a atenção, que é esse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ai, irmãos, quando nós falamos todas as coisas, é todas as coisas. E muitas coisas acontecem na nossa vida que é desagradável, que às vezes, muitas das vezes a gente se entristece, que a gente às vezes não estava preparado. Tem surgido surpresas na nossa vida, principalmente nesse tempo, que a gente não estava preparado, a gente não estava pronto. Mas a palavra de Deus está dizendo, sabe que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem todas essas coisas serão boas. Algumas coisas serão agradáveis, outras desagradáveis. Porém, a palavra está dizendo que todas as coisas irão cooperar para o seu bem, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus conhece o início, o meio e o fim. Lembra dessa palavra que nós demos lá no início, quando começou a pandemia? Deus conhece o início, o meio e o fim. E é por isso que essa palavra vem dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse amar a Deus está descrito lá em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Então não são todos, mas aqueles que amam a Deus entenderão que muitas das vezes nem tudo será flores, nem todas as coisas serão boas, porém essas coisas que muitas das vezes não são boas na nossa vida, a gente pega, colhe e guarda, e ela vai servir como experiência para você abençoar uma outra pessoa. Vai servir como experiência para você abençoar alguém lá na frente. Por isso que ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, porque através de todas essas coisas eu vou entender e o meu coração vai encher de alegria, de uma alegria celestial, de uma vida frutífera que frutifica na vida de outras pessoas, de uma vida onde eu colho sabedoria e procuro andar em sabedoria na minha vida, de uma vida de paz. Nós, muitas das vezes, irmãos, nos guiamos, ou às vezes nós enxergamos apenas as circunstâncias,
Mas Deus não. Deus, Ele vai e Ele conhece muito mais além. É por isso que a palavra está dizendo, porque mesmo sem eu e você sabermos orar como convém, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso. O Espírito Santo, nesta hora, nesta noite de quarta-feira, está colhendo as suas orações e está intercedendo com gemidos inexprimíveis, aqueles que você não consegue nem mesmo expressar na sua oração. Que nós possamos pedir sempre ao Espírito Santo que interceda por nós, junto ao Pai. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que nós, mesmo não sabendo orar, o Senhor sempre estende a mão para a gente. E Ele tem um amor e uma misericórdia tão grande sobre a minha e a sua vida. E entenda que todas as coisas elas vão cooperar para o seu bem, ainda que estas coisas não sejam da maneira que você queira. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar buscando e aprendendo sobre a oração dia após dia na sua vida. Deus abençoe e Deus guarde você. Muito obrigado por essa palavra. Ó Deus, intercede por nós com os gemidos, ó Deus, aqueles que muitas das vezes nós não conseguimos expressar. Mas o Senhor, ó Deus, conhece o nosso coração, a nossa mente. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus te guarde e te dê um restante de semana na presença do Senhor.